Meu nome é Gustavo Areias de Oliveira Melo, sou estudante do curso de licenciatura plena em matemática da Faculdade de Formação de Professores da cidade de Belo Jardim, a Autarquia Educacional de Belo Jardim. Esse vídeo tem a pretensão de suprir a exigência da disciplina de estágio supervisionado 1 deste curso. Eu preciso informar que este vídeo não tem nenhuma produção, é amador, feito de maneira simples no ambiente doméstico. Em relação ao estágio supervisionado 1, este foi desenvolvido no Colégio Educandário Santa Cruz, no bairro de Casa Forte, cidade do Recife, em razão da pandemia do Covid-19. Desenvolvemos com estudantes do 5º ano do ensino fundamental estudos relativos às 4 operações fundamentais e às unidades de medida, sobretudo ao metro padrão. Em relação às 4 operações fundamentais, tivemos a preocupação de definir as operações de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão. Estabelecemos, por exemplo, que na operação de adição e de subtração há sentido de inversão, assim como na multiplicação e na divisão também o há. Quanto à operação de adição, chegamos ao ponto de definir a nomenclatura dos elementos que compõem esta operação, as parcelas e o resultado da adição, que é a soma. Tivemos o cuidado permanente de diferenciar a operação de adição do resultado, que é a soma, inclusive existindo um vício permanente e que a gente procura esclarecer que soma é resultado e não operação. A operação é de adição. Quanto à sua operação inversa, a de subtração, os seus elementos, minuendo, subtraindo e diferença, são os que a compõem. Quando nós abordamos a operação de multiplicação, os elementos que a compõem são os fatores e o resultado desta, que é o produto. Quando chegamos à operação de divisão, definimos o dividendo, o divisor e o quociente. Fizemos no momento a abordagem em relação ao título resto, quando a divisão não se dá de maneira inteira, caindo, portanto, no conjunto dos números racionais, mas isso a título de curiosidade, não foi o objeto fundamental do nosso estudo. Quanto à questão da unidade de medida padrão, nós colocamos como desafio para os estudantes em casa, com seus pais e irmãos ou entes, para que estes desenvolvessem a atividade laboratorial de medida, cada qual usando suas mãos. Então, os estudantes e os pais, as mães, faziam em casa medição com palmos de objetos, por exemplo, sofá, geladeira, mesa, cadeira, tapete. E o resultado obtido foi que havia uma discrepância, um erro, uma divergência da quantidade de palmos, em razão dos palmos terem tamanhos distintos. Então, a partir desta observação feita pelos estudantes, foi definido que era preciso uma unidade, um tamanho padrão, para que todos fizessem a medição com aquele tamanho padrão. Então, aquele comprimento padrão, aquela vara de medir padrão. Chamamos essa vara de qualquer coisa, né? E aí definimos, e eles fizeram essas medições, tanto os pais como os demais entes da família, e chegaram à observação de que a partir daquele padrão as medidas eram as mesmas. A quantidade daquela unidade era a mesma para os objetos medidos.
chegamos aí à dedução do chamado metro padrão como necessário de maneira universal. Assim, concluímos em meados de março as atividades de estágio supervisionado na escola, completando as 80 horas de estágio exigidos. Segue, juntamente com esse vídeo, o relatório e o projeto pedagógico para a implementação dessas atividades por meio de teleconferência. À época não existia a teleconferência, está existindo agora, mas à época existia a disponibilidade de chamadas de vídeo pelo WhatsApp, local inclusive, e-mail inclusive, onde nós discutíamos com os pais e com os estudantes as dúvidas que surgiam.